Olá galera, tudo bem com vocês? Olha, mais um pequeno vídeo, missionário João Batista Feira na hora, né? Na área, o catequista João Batista, né? Olha, peguei aqui, como vocês estão vendo, mais um pequeno corte que eu fiz do vídeo do pastor, do ex-pastor, melhor dizendo, Jean-Pierre, né? Graças a Deus, é missionário católico agora, serve a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, né? É interessante, eu peguei esse pequeno vídeo porque ele vai dar uma catequese aqui para nós sobre o que é a Imaculada Conceição. Ele é um belo teólogo, né? É interessante, eu comecei a pegar vídeos dele e creio que vocês que verem os vídeos dele, vocês vão ficar muito alimentados também com a palavra de Deus, né? Com os ensinamentos teológicos que ele tem. E depois ele vai mostrar um testemunho do outro pastor, que é um testemunho de uma conversão para a Igreja Católica. E esse pastor, ele não entendia, na época do seu tempo de protestante, e ele acreditava que a Igreja Católica era uma seita, e as seitas que ele participava era a Igreja de Jesus. Ele inverteu a ordem da coisa. O protestantismo tem disso, de destruir a mente humana, distorcer. Vamos ver aqui o que o ex-pastor Jean-Pierre tem para nos ensinar sobre o dogma da Imaculada Conceição, tá certo? Aí depois ele vai passar para o vídeo. Vamos escutar um pouco da Imaculada Conceição aqui. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos irmãos, nós católicos acreditamos na Imaculada Conceição de Maria por razões óbvias. Maria foi totalmente preservada da mancha do pecado original desde a sua concepção. Ela foi cheia de graça desde o início, pois Deus a protegeu do pecado por antecipação através dos méritos de seu próprio Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Os parágrafos 490, 493 e 722 do Catecismo da Igreja Católica ensinam que Maria foi preservada do pecado original desde o primeiro instante da sua concepção como um privilégio especial de Deus, tendo em vista a sua missão de ser mãe do seu próprio Salvador. Assim sendo, o dogma da Imaculada Conceição de Maria é um pilar da fé católica que ressalta a realidade do pecado original e a obra redentora de Jesus Cristo. Meus irmãos, no vídeo de hoje, vamos então acompanhar mais alguns testemunhos de conversão para a Santa Igreja. Olha, vocês prestaram atenção como ele explicou bem o dogma da Imaculada Conceição. É um grande teólogo, o missionário agora, Jean-Pierre, né? Vamos agora olhar, vocês viram a conexão que tem do dogma mariano com a encarnação do Verbo, porque Nossa Senhora ela tem que ser pura e imaculada. Os irmãos protestantes, se eles falam que Nossa Senhora teve mácula, eles estão dizendo que Jesus nasceu sujo, né? Não tem como. Vamos olhar agora o testemunho desse ex-protestante, ex-pastor. Aqui eu só estou colocando pessoas grandes, né? Ex-pastores, mas também, se eu encontrar vídeos de leigos protestantes, eu também vou colocar aqui para vocês entenderem e vou mostrar com a Bíblia. E vou mostrar também aqui, tanto nos versículos aqui que eu captei no aparelho, como nas Sagradas Escrituras também, para vocês entenderem, tá certo? Olha, preste atenção que esse rapaz, ele não entendia bem. Ele vivia numa seita, e depois vocês vão entender um pouco melhor o que significa seita no contexto cristão, e também no contexto judaico. Ele vivia numa seita, que tem suas origens aí, não se sabe nem com quanto tempo, vinda das filhas de Lutero, e ele chamava a Igreja de Jesus de seita. Para só. É um testemunho grande que esse rapaz tem, mas é um pequeno corte só para mostrar a questão da seita, tá certo? Mas ele tem um testemunho belíssimo também. Eu não consegui o testemunho dele, mas o canal do pastor do ex-pastor, melhor dizendo, Jean-Pierre, tá aqui, ó, para vocês, o ex-pastor da Assembleia de Deus. Um rapaz perguntou para mim se ele era adventista, aí depois eu falei para ele que ele era da Assembleia de Deus. Ele fala com todo respeito e carinho, porque ele deixou muito amigo lá, mas ele não pôde ser omisso à verdade. A verdade o convenceu, né? A verdade que está na Igreja Católica, que é aquela que é coluna e sustentáculo da verdade,
como fala lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Olha só o que o rapaz falou sobre a questão de seita, aí vocês vão entender mais, ó, preste atenção. Igreja Católica Apostólica Romana. Na medida em que eu fui mudando de comunidades protestantes, que eu fui me tradicionalizando, algumas inquietações... Vocês prestem atenção quando ele vai falar assim, ó, tradicionalizando. Por quê? Porque ele era um pentecostal e ele vai buscar um pouco mais da tradição protestante. E ele não encontra raízes muito fortes na tradição, porque a tradição protestante para em Lutero e passa ali para o João Gavino, Zwingli. Repara só, mas ele foi buscando, ele saiu do pentecostal e foi caminhando, dar um exemplo, para a igreja presbiteriana, para a igreja batista, e aí ele vai começar a se deleitar dentro daquele contexto que a gente chama a era patrística. Aí o protestante caiu ali, já era, né, rapaz? Se ele caiu ali e tiver honestidade intelectual, ele vai se converter ao catolicismo. Bora lá. As que eu tinha com o catolicismo foram mudando. Como eu disse, eu fui criado na Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus o anticatolicismo é muito forte. O protestantismo em geral ele é muito forte, mas em algumas denominações protestantes é mais forte do que outras. No caso da Assembleia de Deus é isto. Era muito mais forte lá, a ponto das pessoas entenderem o catolicismo romano como uma seita. Só que, inclusive, para minha infelicidade, para minha vida de penitências, eu ensinei isso. Então eu sei o que se passa na cabeça das pessoas que ensinam que a Igreja Católica Romana é uma seita. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor. Aí vocês prestarem atenção aí no que o rapaz, ele ensinava. É interessante, ele aprendeu dentro da Assembleia de Deus que a Igreja Católica era uma seita. Minha gente, a Assembleia de Deus, ela surgiu no ano 1911, se eu não estiver enganado. Como pode uma igreja oriunda do catolicismo, né? Por quê? Porque surgiu de Lutero. Lutero era um sacerdote. E ele vem colocar que a Igreja Católica é uma seita e a igreja que ele vivia é a Igreja de Jesus. Repara só a coisa como inverteu na cabeça do protestante. Olha só, vamos entender um pouco mais em Atos dos Apóstolos, aonde essa igreja caminha. A Igreja de Jesus, ela caminha no Atos dos Apóstolos e aí ela vai fazer a missão que Jesus fazia. Ela vai pregar como Jesus pregou e ela vai curar como Jesus curou. Basta a gente ver São Pedro e São Paulo o que ele fez, o que fizeram e os outros apóstolos, mas principalmente São Pedro e São Paulo, que são, entre aspas, os dois protagonistas que o Espírito Santo mais usou ali, dentro desse Atos dos Apóstolos. Olha só, nesse capítulo 15, aqui se vocês pegarem a Bíblia de vocês, não sei se está no verso 5, tá certo? Porque essa tradução que eu estou usando aqui é uma tradução muito antiga, que eu consegui aqui, uma tradução que é semelhante à Vulgata. Não é igual, mas é semelhante, é parecido um pouco. O verso é o 5, mas não sei se vai ser o de vocês, o 5 ou 4, mas deve ser o 5 também. Do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, vamos entender essa questão, essa palavra que vai surgir dentro do judaísmo, né? O próprio Lucas vai falar da questão da seita. Olha, aí começa a entender o que é uma seita. Aí depois eu vou explicar para vocês a seita no contexto cristão, né? Mas a palavra seita em si, ela abrange um gênero muito, muito forte, né? Sobre a questão religiosa, e até filosófica. Mas vamos partir para a questão do judaísmo. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, verso 5, vai estar assim, ó, mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus, que abraçaram a fé, dizendo, aqui eram os judaizantes, aqueles que se converteram, entre aspas, que queriam viver a lei mosaica dentro do cristianismo, e não ia dar certo, né? Eles se levantaram e disseram, é necessário, pois, que os gentios sejam circuncidados, mandaram-lhe também que observasse a lei de Moisés. Repara só, aqui essa discussão ao primeiro encontro da Igreja dos Bispos, aqui São Paulo vai migrar para Jerusalém aqui para decidir isso na presença de São Pedro e dos outros, né? De São Tiago, que era o bispo local de Jerusalém, e ter o aval ali de São Pedro, né? Mas repare que aqui está falando aqui a seita dos fariseus. Por quê? Porque é seita. E por que não fala aqui os judeus? Mas o próprio Lucas vai dizer a seita dos fariseus. Porque essa palavra fariseu, ela é um termo novo, mas ela surgiu ali entre o
segundo templo. Quem leu a Bíblia no Velho Testamento sabe o que é o primeiro templo, né? Edificado ali por Salomão. E o segundo templo, Esdras e Neemias. Ali não se tem o nome fariseu, mas já tem uma certa mecânica do que é um fariseu, né? Aí quando a gente passa pelos Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, vamos encontrar os judeus, que vêm da tribo de quem? De Judá. E dentro desse contexto, na segunda Macabeus, vai caminhando ali para chegar à dominação do Império Romano, no ano 60, mais ou menos, antes de Cristo. Entre esse tempo, Macabeus e o Império Romano, aparecem esses camaradas aqui, fariseus, que significa o quê? Separado, né? E eles se diziam os intelectuais das Escrituras, e daí por diante aparecem os doutores da lei, que são da parte tanto dos fariseus como dos saduceus. Mas o que é que acontece? Eles são uma seita por quê? Porque saíram do judaísmo, né? Eles saíram do judaísmo e ali se tornaram, entre aspas, os intelectuais e aqueles que mais atacaram o nosso Senhor Jesus Cristo em seu ministério, né? Aí vem essa questão, no capítulo 28 do Atos dos Apóstolos, a gente vamos encontrar algo bem interessante. Por quê? Porque ali a palavra seita foi colocada para aqueles que saíram do judaísmo. E aqui vai ter algo semelhante com Paulo, né? Preste atenção que vão chamar a doutrina cristã, a maneira com que os cristãos viviam, também de seita. Preste atenção, ó. Porém, quiseram, no verso 22 a 23 do capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, tá certo? Confira na Bíblia de vocês se os versículos estão igual. Possa ter alguma coisa diferente, mas o texto é semelhante, tá certo? Mas olha só, porém quiseram, no capítulo 28, verso 22 ao 30, ó, quiseram que nós, disséssemos, aí vai continuar, que sentes, porque nós sabemos dessa seita, é que em toda parte a impugnam, né? Aqui é um diálogo dos judeus que estavam em Roma com Paulo e vão falar sobre a questão da seita. Eles colocam a doutrina e a igreja cristã, como uma seita, a igreja católica, né? Como os pastores assembleanos, eles entendiam assim de alguma maneira muito louca, porque aqui tem uma questão, olha, aqui vai chamar de seita, mas por uma questão, ó, tendo-lhe, pois, aprazado o dia, vieram muitos vê-lo ao seu hospício. Aqui é o local para falar, é uma tradução antiga, para falar ali o local onde Paulo ficava. Se na tradução nova vai ter a hospedaria, o local, uma casa, mas essa tradução é mais antiga, tá certo? Aos quais ele tudo impunha, dando testemunho do reino de Deus e convencendo a respeito de Jesus pela lei de Moisés e pelos profetas e pela manhã até a tarde. Aqui Paulo vai explicar, minha gente, que o cristianismo, ele de fato, ele surgiu. O cristão, ele de alguma maneira, completa o judeu daquela época. O verdadeiro judeu, ele se converteu ao cristianismo, né? Portanto, o judeu que vive hoje seguindo a lei mosaica, ele vive, tanto é que tem diversas seitas, que agora que tem uma separação gigante, que vivem na lei mosaica. Mas o verdadeiro judeu, na época apostólica, que é o cristão de hoje. É aquilo que Jesus veio trazer, né? A religião cristã, aquele que confirmou tanto a lei, como os profetas confirmaram isso, né? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E é o próprio Jesus que traz essa religião e esse ensinamento para nós. Se a gente for pegar o Evangelho, vai falar sobre essa questão da doutrina de Jesus. No capítulo 7, verso 16 ao 17, vai dizer assim, ó, prestem atenção. Jesus disse-lhe, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá se a minha doutrina vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Aí São Paulo vai colocar essa questão aqui, o nosso Senhor Jesus, melhor dizendo, para falar da doutrina. Porque a doutrina é uma palavra que vai nos demonstrar a maneira com que a gente vai viver a fé, né? Aí é interessante. Quando os irmãos assembleanos vão falar sobre a questão de seita, eles teriam que entender que o surgimento da Igreja Católica veio bem antes da deles, muito antes,
com Jesus, o seu fundador, e aí pode pesquisar aí no Google, quem quiser ter mais coragem, pode pesquisar quem fundou a Igreja Católica, que o próprio Google vai dizer que foi Jesus Cristo, nosso Senhor. E depois de Jesus, no ano 1517, vai surgir o herege Lutero, né, que apostatou da fé, e ali ele traz outro contexto de religião cristã que surgiu, de fato, dentro da Igreja Católica. Portanto, se alguém que está numa seita, é aqueles que vieram depois da igreja e que vieram e que faziam parte dessa igreja, assim como os fariseus foram chamados de seita por Lucas, porque faziam parte do antigo judaísmo. E aí eles se separam e querem se fazerem, posso dizer assim, dos intelectuais das escrituras, né? O próprio Paulo ele vai alertar sobre essa questão. Olha só, se vocês for pegar aí também a segunda, eu vou deixar depois aqui na tela, tá certo? Esses textos que eu estou usando. A 2 Timóteo, no capítulo 6, verso do 3 ao 5, São Paulo vai alertar sobre essas pessoas. Olha só, no capítulo 6 da 1 Timóteo, melhor dizendo, na segunda, da 1 Timóteo, no capítulo 6, verso do 3 ao 5, vai dizer assim, ó, se alguém ensinar de modo diferente e não abraçar a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, é aquela doutrina que é conforme a piedade, é um soberbo que de nada sabe, um espírito doente que se ocupa de questões e contendas de palavras, donde se originam invejas, contendas, maledicência, mais suspeitas, alterações de homens com o espírito pervertido que estão privados da verdade e pensam que a piedade é uma fonte de lucro. Prestem atenção o que São Paulo vai dizer. E pensam que a piedade é uma fonte de lucros. Aí você pode, eu vou deixar aqui para vocês olharem, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, esse texto da 1 Timóteo, no capítulo 6, verso do 3 ao 5, para vocês entenderem melhor essa questão. Porque o que é doutrina? É aquilo que a gente vive, é aquilo que Jesus veio nos trazer para a nossa santificação, através da sua igreja. Mas prestem atenção, a esse contexto seita que o rapaz colocou, não tem nada a ver com o que o pastor Jean-Pierre, o missionário Jean-Pierre colocou para nós, que era pastor da Assembleia de Deus, mas graças a Deus agora não é mais, colocou para nós. Olha só, há uma lavagem meio que cerebral que eles inverteram a coisa. Porque como é que vai chamar a Igreja Católica de seita? E eles que surgiram da Igreja Católica se considera a Igreja de Jesus com 1517 anos, depois vem Lutero, e a Igreja Assembleia de Deus com 1911 anos. Olha só, minha gente, fica difícil. Aí que o protestantismo ele conseguiu, de alguma maneira, quebrar a mentalidade das pessoas, e elas não poderiam falar, porque, numa maneira lógica, não poderiam dizer a Igreja Católica é uma seita, né? Não poderia dizer isso, né? Eles poderiam pensar e refletir. De alguma maneira, nós surgimos dessa igreja através de um padre chamado Martinho Lutero, que apostatou da fé. Como pode essa igreja ser uma seita se nós surgimos dela? E esse termo, dentro do contexto judeu, é justamente isso. Por que os fariseus foram chamados de seita por Lucas, né? Uma seita farisaica, né? Porque eles seguiam, aparentemente, o judaísmo antigo, o judaísmo primitivo, ali que a gente pega de Abraão, né? Que vai... E ali eles surgem como os intelectuais, e ali eles, como que os separados, e ali eles interpretam as escrituras com a sua própria doutrina farisaica, e aí Jesus vai condenar a hipocrisia dos fariseus em várias passagens da Sagrada Escritura. Olha, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, eu vou colocar, quando eu for editar, esses textos da Bíblia para vocês seguirem essa mesma sequência que eu coloquei aqui, tá certo? Olha, salve a Maria e que viva Cristo Rei. Se inscreva no canal, viu? Pode comentar aí que a gente tá muito interessante os comentários, tá certo?